meus queridos alunos, tudo bem? Vamos a mais uma questão de revisão para o Enem 2021. Neste caso, vamos trabalhar com circuito elétrico. Veja bem, nessa questão nós temos um gerador de força eletromotriz 6 volts, associado a uma resistência interna R. Ok, pessoal? Então esse gerador não é ideal, porque quando ele é ideal, essa resistência interna R é zero. Mas vamos dar prosseguimento. Esse gerador é ligado a dois resistores, um de 1 ohms, onde está associado um amperímetro, e outro de 3 ohms, certo? Se esse amperímetro for ideal, ele não tem resistência interna, e se ele não tem resistência interna, significa que ele pode ser ligado em série no circuito sem influenciar a corrente elétrica que vai ser estabelecida no circuito. Então vamos agora à leitura. A indicação do amperímetro ideal, do circuito da figura é de 5 A. Então aqui a corrente que passa neste ramo, ela vale 5 A. Calcula a resistência R do gerador. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos marcar os pontos do circuito elétrico. Os pontos M e N determinam o local onde a corrente elétrica vai iniciar a divisão e o local onde ela termina a divisão elétrica, certo? Então, nós temos que a corrente elétrica vai ser gerada aqui no terminal negativo do gerador, certo? Ao passar pela resistência e chegar no ponto N, ela se divide em duas correntes, uma denominada de I1 e outra denominada de I2. Bom, a corrente 1 a gente já sabe qual é. Por quê? Porque é a leitura do amperímetro. O amperímetro indica a leitura de corrente. Então a corrente 1 vai valer 5 A. Ok, pessoal? Agora a corrente 2 nós não temos. Mas nós temos o seguinte, como esses dois resistores estão associados em paralelo, nós temos que a tensão elétrica, tanto no resistor de cima quanto no resistor de baixo, são exatamente iguais. Então vamos lá. Então a tensão elétrica estabelecida é a tensão elétrica MN, ou seja, inicia em M e termina em N, certo? E a tensão elétrica é dada pelo produto da resistência pela corrente elétrica. Como a resistência é 1 ohm e a corrente elétrica que se estabelece aqui é 5 A, o produto das duas dará 5 volts. Pois bem, encontramos a tensão elétrica no ramo de cima, que dá 5 volts. E no ramo de baixo, essa tensão é a mesma, porque estão ligados em paralelo. Então, posso encontrar a corrente elétrica I2, dada pela razão entre tensão e resistência. Então, vamos lá. A corrente é tensão dividido pela resistência. Quanto que vale a tensão? 5 volts. Encontramos aqui. E a resistência, 3 ohms. Ao fazer a conta, eu vou ter 5 terços de ampere. Poderíamos dividir, mas vamos deixar em forma de fração, ok? Pode fazer como vocês acharem melhor, ok? Vamos lá, dando prosseguimento. Então, no nó N, nós temos que essas duas correntes aqui, elas vão se encontrar e vão sair novamente. Então, a corrente que gerou elas, que é essa daqui, que é I, ela gerou duas correntes. Então, I é dado por I1 mais I2, certo, pessoal? Então, se eu substituir o valor de I, que é 5, valor de 1, que é 5, que é a leitura do amperímetro, mais o valor de I2, que é 5 terços, tá? Então, somando 5 ampere, que é a leitura do amperímetro, tá bom? Somada com 5 terços, que é a leitura da outra corrente, eu vou ter o quê? Aqui você faz 3 vezes 5, 15, mais 5, 20. 20 sobre 3. Essa é a corrente total estabelecida pelo gerador, ok? Então, como ele quer resistência interna, vamos trabalhar com a equação do gerador. Qual é a equação do gerador, pessoal? A equação do gerador é U é igual a E menos RI. U de MN. Por que esse U de MN aqui é a mesma tensão do gerador? Porque esse ponto N, ele está aqui no terminal negativo do gerador e o ponto M está nesse terminal aqui do outro lado do resistor. Então, como não há nenhuma resistência aqui nesse caminho nem nesse, essa tensão aqui MN é a mesma tensão do resistor. O que é que eu estou querendo dizer? Se aqui existisse uma resistência ou aqui existisse uma resistência, tá? Ou até nos dois, essa tensão elétrica entre esses dois resistores não seria a mesma tensão elétrica nesse gerador. Ok, pessoal? Seria outro tipo de problema. Mas nesse caso, confere. Então, a tensão elétrica MN é E menos RI. Então, tensão elétrica U é igual, de MN é 5 volts, nós encontramos aqui, é igual a força eletromotriz, que é 6 volts, menos a resistência que ele quer, vezes a corrente elétrica que se estabelece em todo o circuito, que é a corrente elétrica I, que é 20 terços, que nós encontramos, né? Então, fazendo as contas, eu vou pegar esse produto aqui, 20 terços de R e passar para o primeiro membro, fica 20 terços de R,
e 6 subtraído de 5 dá 1. Então, quem é o R? 1 dividido por 20 terços. Ao dividir 1 por 20 terços, eu vou ter o inverso de 20 sobre 3, que é 3 vinteavos. E 3 vinteavos ao ser dividido dá 0,15 ohms. Então, encontramos o resultado da resistência interna. Um forte abraço para vocês. Era isso que nós queríamos resolver com vocês. Espero que tenham entendido. Um grande abraço.